número 19 do capítulo 1 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amados, nessa primeira parte deste texto, nós temos aqui a instrução do apóstolo Tiago a respeito da importância de uma vida cristã verdadeiramente prática, não teórica. Tiago, ele vai nos ensinar que nós não devemos viver no campo da intenção, mas nós devemos viver no campo da ação. A fé não é apenas um elemento subjetivo, mas a fé é um elemento prático. A fé não é um sentimento, mas a fé é um dispositivo espiritual implantado em nós pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que nos transforma para viver uma vida dinâmica, poderosa, com uma ação que confronta o mundo, e mesmo nesse mundo perdido, nós podemos viver de uma forma diferente para a glória do nome do Senhor Jesus. E o texto ele começa nos ensinando a forma de praticar, porque para praticar nós precisamos saber, e para saber nós precisamos ouvir. Tiago, dentro daquele contexto que ele vivia, ele enfatiza o ouvir, porque o ouvir ele abarca também o ler. E como o texto não era tão acessível para todos naquele tempo, era difícil carregar um rolo de papiro ou de pergaminho muito grande, pesado, para vários lugares. Era caro, a maioria das pessoas não tinham acesso. Então as pessoas, na maioria das vezes, se reuniam nas sinagogas. Os judeus, eles se reuniam em sinagogas ou nas casas de alguns irmãos, e ali os presbíteros, as pessoas vocacionadas para o ministério, elas liam e ensinavam a palavra de Deus, em especial a Torá, a lei mosaica, e eles aprendiam a palavra, mas não aprendiam para guardar para si, não aprendiam para intentar a viver, mas aprendiam para praticar. Em todos os seus níveis, a palavra de Deus deveria ser praticada. Glória a Deus. Tiago vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nosso ouvido, ele não pode ter comichão. Nosso ouvido não pode estar obstruído. Nosso ouvido não pode estar tapado para as coisas de Deus. E aí nós temos um ensino, Provérbios capítulo 17, versículo 28, vai dizer que essa é a principal característica da sabedoria. Quando o escritor dos Provérbios, ele vai dizer que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio.
Talvez a maior característica de um tolo seja falar muito. E em dado momento todos nós somos tolos. Já viu como que a gente fica ávido para falar? Às vezes nós estamos numa reunião, começa a falar, o outro já quer interromper. Às vezes nós estamos conversando com um colega, com um amigo, o amigo começa a falar, aí você já interrompe ele porque você quer falar também. Se tem uma coisa difícil para nós é ouvir, queridos. Se tem uma coisa difícil para nós é ouvir. A gente não aguenta ouvir uma pessoa falar direto 10 minutos. É complicado. Numa conversa dialogal, eu estou dizendo aqui, não estou dizendo no monólogo, como eu estou pregando aqui hoje, vocês vão ser obrigados a me ouvir, porque é uma pregação, nesse estilo monologal, onde um fala e os outros ouvem. Mas quando a gente está no diálogo, na conversa, sobra gente para falar e falta gente para ouvir. Já viu a guerra entre o marido e a mulher? A mulher quer falar, o marido, não, mas não é assim, peraí, não, deixa eu terminar. O marido quer falar, a mulher, não, mas também não é assim, já entra na frente. E às vezes aquele diálogo, aquela conversa acaba sendo interrompida e você não consegue absorver. O ouvir, queridos, ele não é apenas um sentido do ouvido, onde a conversa penetra pelo ouvido, mas o ouvir envolve várias atividades do nosso cérebro. Por quê? Primeiro, você tem que ouvir. Ao ouvir, existe um tribunal dentro do seu cérebro que vai julgar aquilo que você está ouvindo. Ao julgar aquilo que você está ouvindo, você vai ter condições de absorver ou de rejeitar aquilo. Você vai ter condições de responder corretamente ou de forma errada, porque se você entendeu errado, você vai responder de forma errada. Se você entendeu errado, porque você ouviu mal, você vai responder de forma equivocada ou julgar de forma equivocada. O ouvir envolve compreender o que a pessoa está falando, com a voz, com o som, o que a pessoa está falando com os gestos, porque os gestos também falam, o que a pessoa está falando com os pontos, com as vírgulas que ela coloca na mensagem. Então ouvir é uma ciência que deve ser aprendida, porque o ouvir é que nos torna sábio. Alguém já disse que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir pelo menos o dobro do que a gente fala. Mas quantas das vezes a gente apressa em falar, e se a gente apressa em falar, a gente deixa de aprender. E quem deixa de aprender nunca vai ser apto para ensinar. É por isso, queridos, que os professores, eles estudam a vida toda. Não existe aula pronta. Cada momento é um desafio, porque os alunos não são iguais, os ambientes não são iguais, a forma de receber a mensagem não é igual. Então você precisa estar preparado não só com o conteúdo, mas você precisa estar preparado emocionalmente ou psicologicamente, e você precisa estar preparado, queridos, ambientalmente. Então o ouvir, ele é aquilo, ele é a ação que nos prepara para tudo isso. E Tiago está nos ensinando que na vida cristã nós não devemos ser precipitados em falar, mas devemos ter paciência para ouvir. Porque quando nós temos paciência para ouvir, aquilo que nós falamos tem a tendência de ser proferido de forma mais correta e produzir verdadeiros resultados eficazes para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui ele associa 2 coisas: tardio para falar e tardio para irar. Então seja longânimo, seja paciente para ouvir, ouça bastante,
mas demore bastante para falar e principalmente demore bastante para irar. Como Tiago está falando de relacionamento, como Tiago está falando de pessoas, e a vida cristã ela é feita de relacionamentos, a vida cristã é desenvolvida na congregação. Nós estamos vivendo o fenômeno dos desigrejados por aí, mas desigrejado não vai entrar no céu, porque não desenvolveu os dons. A Bíblia diz que nós somos um corpo, como igreja do Senhor, e nesse corpo nós prestamos um serviço, nós desenvolvemos o dom espiritual. Então a vida cristã só é possível viver congregacionalmente. O individualismo, queridos, ele não encontra fundamento bíblico, porque para ser igreja eu preciso ser corpo, e para ser corpo eu preciso ser congregação. Mas quando eu me torno orgulhoso, quando eu me torno arrogante, quando eu me torno vaidoso, aí eu começo a achar que eu sou melhor que todo mundo, a ponto de eu não poder mais nem congregar com os irmãos. Eu sou tão santo, eu sou tão grande, eu sou tão alto, eu sou tão entendido, eu sou tão melhor do que os outros, que eu preciso desenvolver a minha fé individualmente. Jesus nunca ensinou isso. Deus gosta de gente, Deus preparou o céu para a gente, Deus nos ensinou a viver aqui em comunhão com as pessoas, para depois vivermos com Ele em comunhão no céu. Só quem está me entendendo glorifica o nome dele. Glória a Deus. Então, essa questão de ouvir, ela é muito interessante, ela é muito necessária. A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a dominar o desejo, a vontade de falar. E é tão chato, meus queridos, quando a gente precipita na fala, sim ou não? Quem aqui já foi, interrompido? Alguém está falando, e você já quer falar, já levanta a mão, espera um pouquinho, ou não terminei ainda. Você leva aquela repreensão que não precisava, se você tivesse a capacidade, desenvolvido essa habilidade bíblica, prática, ensinada pela vida cristã, que são, queridos, peculiaridade dos sábios, porque até o tolo, até aquele que não tem entendimento, quando a Bíblia fala de tolo, ela está falando de ímpio, de iníquo, mas está falando também de demente, de pessoas que têm problemas mentais. Mas está dizendo, até um tolo, se estiver calado ali, ninguém vai saber que ele é tolo. Bem, você já teve aquele choque de realidade? Tem alguém que você olha, nossa, mas que pessoa. Tem alguém que você olha, mas você admira aquela pessoa. Alguns que têm até títulos e mais títulos, como pregou aqui o ilustre pregador, presbítero Jarbas, no domingo, Quantos títulos eles carregam, mas na hora que abrem a boca, você diz, é melhor que tivesse ficado de boca fechada, eu ia ter outra imagem. Se não tivesse falado nada, eu teria outra imagem. Por isso, queridos, que é importante nós entendermos que a vida cristã exige de nós a capacidade de ouvir. E por que, pastor? Exige de nós a capacidade de ouvir. Os textos seguintes, ele vai explicar. Nas relações, nos relacionamentos, no falar muito, no deixar de ouvir, muitas das vezes nós vamos ficar irados. E às vezes ficamos irados com razão, mas às vezes ficamos irados sem razão. Às vezes ficamos irados porque não entendemos. Às vezes ficamos irados porque não ouvimos direito. Ou às vezes ficamos irados ou provocamos a ira em alguém porque nos precipitamos em falar. Tem gente que tem uma vontade de falar, Como conta o pessoal uma história, que 3 irmãos se reuniram e foram para o monte orar. E eles estão orando e resolveram confessar os seus pecados uns para os outros. Irmãos, eu senti de Deus aqui que nós vamos confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, e vamos orar uns pelos outros. Ler aqui o texto, confessar as nossas fraquezas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejais perdoados, sarados, curados. E eles resolveram. Aí o primeiro foi lá e confessou, irmão, eu sou o seguinte, eu tenho muito problema com dinheiro, eu sou avarento, eu não dou dízimo, eu não oferto, eu não sou sincero nos meus negócios, e eu queria que vocês orassem para mim, porque meu problema é esse. Aí o outro,
Irmãos, eu quero confessar com vocês que eu tenho uma fraqueza muito grande, eu tenho uns olhos adúlteros, eu não aguento ver uma mulher que eu fico olhando para ela e desejando, e aquela coisa toda e tal. Aí os dois calaram, e o terceiro ficou meio calado. Falei, você rapaz, você não vai confessar seu pecado? O que é a sua fraqueza? E aí o terceiro olha para eles, rapaz, eu não queria falar não, mas vocês estão insistindo, eu vou falar. Meu problema, minha fraqueza é a língua. Eu não consigo escutar nada e ficar calado. Eu estou doido para descer desse monte e contar para o pastor o pecado de vocês. Então, queridos, tem gente que se apressa em falar. Tem gente que pede oração para fofocar, para dizer que o irmão está assim, que o irmão está assado. O irmão ora para o fulano de tal, que está desempregado, sem dinheiro, a mulher está indo embora. Ele faz questão de contar a vida do irmão toda na igreja. Ora para o fulano de tal, que o médico falou isso, aquilo, leu o prontuário do irmão todinho na igreja. Vai orar, crente. Se te pedir oração, vai orar pelo irmão. Para de revelar a vida dos outros. Mas tem pessoas que são assim, queridos, elas têm pressa para falar, e aí muitas das vezes elas falam fora de hora. Quando falam fora de hora, provoca a ira, ou quando recebem uma resposta, uma correção, ou quando são corrigidos, muitas vezes elas ficam iradas. Não me compreendeu, não me entendeu, me tratou mal, me repreendeu publicamente, me repreendeu mal. Porque essa forma errada de se relacionar, sendo incapaz de ouvir mais do que falar, pode trazer esse sentimento, esse problema, que é a ira. E aí o texto vai dizer, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que Tiago está dizendo? Normalmente quando você age irado, você age com vingança e não com justiça. Deus é quem opera a justiça. Então você precisa agir com paz, com longanimidade, com paciência, para que a justiça de Deus seja operada. Vamos para frente. O versículo de número 21, queridos, vai dizer que, por isso, rejeitando toda imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Qual é o resultado de ouvir a palavra? Ela não vai, se ouvir, irmãos, como eu disse para vocês, é todo um processo de entrar a palavra, de ir para o cérebro, de ser julgado, porque às vezes a gente fala, vai descer para o coração, mas antes de descer para o coração, ela passa pelo cérebro, onde ela é julgada, onde ela é inculcada, onde ela produz aqui os seus efeitos, os resultados. Depois que ela vai descer para o coração, quando ele fala aqui que vai produzir algo na alma, vai salvar a alma, ele está falando das boas emoções que o bom ouvinte pode experimentar. Aleluia, quando ele ouve a palavra de Deus. E o texto traz uma palavra aqui muito importante para nós, que a palavra vai ser enxertada. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que a palavra entra aqui e sai aqui. A palavra precisa entrar e produzir resultado. E quando a palavra produz o resultado, quando a palavra produz efeito, aleluia, ela produz uma vida de vitória. Você começa a ter vitória. Jesus falou para os seus discípulos assim, quando eles estavam falando de limpeza, de santidade, lá em João capítulo 15, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Porque os discípulos estavam ouvindo, vós já estáis limpos pela palavra. Aí ele ora, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então quem ouve a palavra é santificado. É por isso que Tiago está repetindo, é preciso ouvir a palavra, porque quem ouve a palavra não vive sob culpa, quem ouve a palavra não vive derrotado, quem ouve a palavra não vive cabisbaixo, quem ouve a palavra vive uma vida de vitória, porque ela é enxertada, ela desce para a alma e ela produz o resultado que ela é designada a produzir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos, queridos, praticar a palavra do Senhor. Nos versículos 22 até o versículo 27, ele vai explicar essa necessidade de nós sermos praticantes da palavra do Senhor. Nós não sermos supérfluos, levianos, apenas escutar, mas nós devemos ouvir
ouvir é discernir, ouvir é entender, ouvir é julgar, ouvir é receber com verdade, aleluia, ouvir é guardar no coração, e ouvir é deixar também fluir, aleluia, aquilo que a palavra de Deus está dizendo para a sua vida. Glória a Deus. O segundo ponto dessa mensagem, capítulo 2, versículo 1, diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí o texto vai continuar de uma forma muito prática, tratando, olha, se entra alguém, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, mas disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque Cristo, Ele é o único que veio unir grandes e pequenos, ricos e pobres. Ele é o único que veio unir os sábios e entendidos e os de pouco saber. Na vida cristã precisa haver espaço para todas as pessoas. O apóstolo está ensinando a igreja, porque era comum naquele tempo o sectarismo, havia muitas seitas, e cada seita reunia um grupo de pessoas. Por exemplo, havia os saduceus, havia os fariseus, havia os essênios. Essas seitas reuniam as pessoas que se alinhavam a elas socialmente. Os fariseus, por exemplo, se você olhar, era como se fosse ali a nata da cidade, os mais ricos, os mais importantes, os mais poderosos. Os saduceus não eram diferentes. E, infelizmente, no início do cristianismo, muitas pessoas estavam entendendo que o cristianismo, que a vida cristã era também como se fosse mais uma seita do judaísmo. Mas Tiago vem ensinar que Jesus veio para fazer a diferença. Jesus não veio para salvar o rico, salvar o pobre ou salvar o outro, mas Ele veio para salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que tinha os seus dólares no banco pode ser alcançado por Jesus, mas o que tem a dívida com o que tem os dólares no banco também pode ser alcançado por Jesus. O que morava no centro da cidade podia ser alcançado por Jesus, mas o que estava lá no meio do mato, na zona rural, também podia ser alcançado por Jesus. E no ambiente da igreja, no ambiente da congregação, o apóstolo está ensinando que nós não devemos medir as pessoas pelas roupas que elas vestem, pelos sapatos que elas calçam, pelo tamanho do dízimo ou da oferta que elas dão, porque apesar das nossas diferenças financeiras, apesar das nossas condições sociais, muitas das vezes é diferente. Aquele que pagou o preço por nós, Ele nos avaliou, aleluia, pelo mesmo valor. E o Espírito Santo que opera na vida do rico, opera na vida do pobre. O Espírito Santo que opera na vida do homem, opera na vida da mulher. O Espírito Santo que opera na vida do que tem muito, opera na vida do que tem pouco. Então aqui, queridos, Ele nos nivela assim, aleluia, na horizontal. Nós somos todos iguais diante dEle. Jesus vai ensinar que o pobre não vai ser salvo pela sua pobreza, e o rico também não vai ser salvo pela sua riqueza ou perecer pela sua riqueza. Só existe uma coisa que deixa o homem fora do reino de Deus, que é rejeitar a Cristo Jesus como Senhor. Mas a salvação é para todos, e por isso a igreja é para todos, a congregação é para todos. Todos devem ser tratados e respeitados de acordo com a palavra de Deus e com o seu compromisso com a verdade.
Glória a Deus. Nós temos que ter esse cuidado, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que é muito comum hoje, né? Ministério já não é mais chamado, já não é mais vocação, é posição. Aí às vezes porque chega alguém na igreja que tem uma posição financeira boa, que tem um conhecimento bom, porque tem um título da faculdade, porque tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, já não precisa mais passar pelo caminho. Enquanto o irmãozinho, para chegar aqui, 20 anos de crente, oração, madrugada, sobe um monte e tal, e aí chega o pastor, tu querendo te consagrar diácono, você tem curso de teologia? Não tem não. Quantos anos você tem de crente? 30 anos, pastor. Olha, na porta da igreja, como porteiro, olha, visitando, olha, participa do ciclo de oração, olha, já leu a Bíblia toda umas 5 ou 10 vezes, olha, fiel nos seus dízimos, mas o sapato está furado, o paletó está esgarçado, a calça está meio estragada, só tem um terno para vir para o culto. Espera mais um pouquinho, você não está pronto ainda não. Aí chegou outro, pastor, fui na Itália mês passado com o presbitério, trouxe um para o senhor de presente. Pastor, vai em casa, tem um café para o senhor lá. Pastor, aqui são meus diplomas, doutorado, mestrado. Quanto tempo você tem de crente, meu filho? 6 meses, pastor. Estou querendo te consagrar, meu filho. Você tem chamada, você tem vocação, e você não vai ser nem diácono, vai direto para o culto, fala bem, já sabe ler o Salmo 23 bem, tem uma boa dicção, tem vocação política, aí já passa direto, já está no púlpito. Nós estamos vivendo esse tempo de falta de compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que primeiro tem que ser provado, aleluia, e não são as nossas credenciais, queridos, física, materiais, sociais, escolares, que nos credenciam para servir ao Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a vivência na palavra, a santidade, o compromisso com Deus e principalmente o entendimento de que a escada aqui não é para cima, é para baixo. Quem quiser ser o maior aqui tem que ser o menor. Infelizmente na igreja hoje está tudo invertido, as pessoas não conseguem entender isso. Elas querem a posição para ser servidas, elas não querem o ministério para servir. A palavra ministro, ela tem 2 termos que Paulo usa, o perex, que é remador de baixo, aquele que faz o navio andar, e tem um outro termo no grego que é doulos, escravo, aquele que trabalhava sem salário muitas das vezes no pesado para sustentar a sobrevivência de muitos. É por isso, querido, que muitas das vezes nós nos desgastamos na oração pela madrugada, nos desgastamos no estudo da palavra, nos desgastamos aprofundando o conhecimento, nos desgastamos nas visitas, nos desgastamos nas ligações para os crentes, nas mensagens, no ensino, na preocupação, porque nós somos chamados para servir, e servir a todos, servir ao grande, mas servir ao pequeno. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui não se permite a acepção de pessoas. Glória a Deus. Eu quero encerrar essa parte aqui da acepção de pessoas com o versículo de número 12. Glória a Deus. Versículo 2, o capítulo 2. Vamos ler o versículo 10, diz: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência e imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar eu estou lendo errado aqui, mas espera aí. Estou lendo errado aqui. Eu virei aqui para a página, aqui para a epístola de Pedro. Vamos ler o versículo
10. 9 e 10. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque aquele que diz não cometerás adultério, também diz não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Versículo 12. Repita comigo: assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eu quero que você preste atenção nisso. Tem gente que fala muito, mas faz muito pouco. Tem gente, queridos, que é muito santo, que é muito prático, que é muito evidente ao falar, mas na realidade não procede como deveria proceder. Nós precisamos aprender, e Tiago, ele vai insistir com isso pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: a fé sem obras ela é morta. O que Tiago está dizendo? Essa fé que está dentro de você precisa ser evidenciada, precisa ser colocada para fora. E como que ela vai ser colocada para fora? Vai ser colocada para fora, primeiro, que eu falei na terça-feira passada, como é que você passa pela aflição? Como é que você suporta as dificuldades da sua vida? Você permanece crente ou você se desvia? Você permanece adorando ou você para de adorar na provação? Segundo, Tiago vai dizer: como é a sua relação com a palavra? Você tem capacidade de ouvir? Você tem paciência para ouvir? Você quer ouvir mais ou você quer falar mais? Depois ele diz: você consegue praticar aquilo que você ouviu? Você consegue fazer aquilo que você ouviu? E em quarto lugar, ele vai dizer: e o seu trato com as pessoas? Você entendeu que aqueles braços abertos lá na cruz, ele não excluiu ninguém. Ele foi aberto para abraçar a todos, aleluias, e você deve aprender a conviver com todos, como o corpo de Cristo, em unidade, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque se nós fazemos acepção de pessoas, nós não estamos cumprindo a lei, mas sendo transgressores da lei. E aí, queridos, existe um texto aqui que é muito doloroso, o versículo 13. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto e guardasse muito ele no seu coração, porque esse texto uma vez falou muito forte ao meu coração. Há mais de 15 anos atrás eu li esse texto e ele cravou na minha alma. Eu quero que você coloque seus olhos sobre a sua Bíblia, ou coloque aqui, se você tem uma Bíblia, marque esse versículo na sua Bíblia. Eu sei que a epístola de Tiago não é uma epístola muito lida na igreja, não é uma epístola muito pregada na igreja, mas a gente precisa ler esse livro. O texto diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia ou que não tiver misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha para mim, quantas vezes você desejou que o pescoço de alguém fosse cortado? Quantas vezes nós desejamos que alguém seja esmagado, repreendido, julgado? E quando se trata de misericórdia, queridos, eu já disse para vocês que a misericórdia é diferente da graça. A misericórdia é Deus dar aquilo que eu não mereço. Ou seja, a graça, desculpe, vamos corrigir. A graça é Deus dar aquilo que eu não mereço. Mas a misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que eu mereço. Quando o texto diz: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia, é porque se você acha que porque o teu irmão falhou, que porque o teu irmão errou, que porque o teu irmão caiu, ele deve ser punido com o rigor da lei, assim também será você. Isso é palavra de Deus. Porque muitas das vezes, quando sou eu na falha, quando sou eu no erro, quando sou eu na queda, mas tem que ter misericórdia de mim.
Ah, mas eu já dei tanto para essa igreja. Ah, mas eu nunca falhei. Ah, mas eu vivi 90% da minha vida no acerto. E aí eu quero as benesses da lei. Eu quero o livramento, eu quero a misericórdia. Mas quando é o meu irmão, esse infortunado, esse miserável, esse pecador, ele deve ser punido, ele deve receber a punição, ele nunca mais deve ter a oportunidade, ele nunca mais deve receber o apoio, a misericórdia. E Tiago está nos ensinando, queridos, nessa linha de relacionamento cristão, nós devemos usar muito mais a misericórdia do que o juízo. Nós temos a parábola de Jesus do credor incompassivo, onde alguém devia a esse credor, e o credor vem cobrar a dívida, e essa pessoa diz: olha, não tenho condições de pagar, tem a minha família, me ajuda, tenha paciência comigo, quando eu puder eu lhe pague. O credor vai e perdoa. Mas ele, ao sair dali, vai ao outro que lhe deve, e o outro então diz: eu não tenho condições de pagar, eu não posso pagar, mas diz: olha, eu vou te lançar na prisão, até você me pagar tudo, eu não vou te perdoar, eu não vou aceitar as suas justificativas. O que a Bíblia diz? Que aquele credor, ao tomar conhecimento disso, vai dizer para aquele homem: eu te perdoei uma dívida muito maior, e você não pôde perdoar uma dívida menor. E Tiago está dizendo isso aqui: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tiver misericórdia. Queridos, vamos aprender a ter mais misericórdia. Olhe para o teu irmão com olhar de amor, olhe para o teu irmão com olhar de perdão, olhe para o teu irmão com olhar de misericórdia. Vamos aprender a perdoar mais e a condenar menos. Vamos aprender a advogar mais e a julgar menos, porque todo mundo quer ser juiz, ninguém quer ser advogado. Por que advogado é tão difamado, fala tão mal do advogado? Que advogado é aquele que carrega o problema do outro, que luta pela misericórdia do outro, que luta pela salvação do outro. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele não quer que nós sejamos condenados, ele toma os nossos problemas e libera a misericórdia diante do Pai sobre as nossas vidas. E ele está nos chamando para sermos todos advogados, que é aquele que usa de misericórdia. Às vezes a pessoa chega lá com um problema grave, você fala: seu problema é grave, seu problema é difícil, mas nós vamos tentar arrumar um jeito aqui para mitigar isso aqui, para te ajudar. E às vezes você passa vergonha. Eu vi um vídeo essa semana na internet, de uma audiência de custódia, que as pessoas tanto brigam por causa da audiência de custódia, e eu digo sempre: as pessoas vão brigar pela audiência de custódia até o dia que elas forem presas inocentemente. Aí não vai ter audiência de custódia, nem o advogado, você já vai ser preso preventivamente direto. Isso é possível, pastor? Quantos presos inocentes que existem por aí? Qualquer um de nós podemos ser preso qualquer hora, podemos ser confundidos com alguém, podemos ter um homônimo, um nome igual ao de outro, podemos parecer com outro, e até que você explique que focinho de porco não é tomada, você vai ficar lá. Mas na audiência de custódia, você tem a chance de escapar, de passar 6, 7 meses, 1 ano preso preventivamente, sem ser culpado. Nós temos que parar, irmão, de andar por internet com conversa de político que quer ganhar curtida e voto, que não sabe o que está falando. Como diz o outro, o buraco é muito mais embaixo do que o que a gente pensa. É preciso aprofundar, é preciso ter corda, pá, enxada para cavar. E existem algumas conquistas que não podem ser perdidas. As coisas têm que ser realmente tratadas como elas devem ser tratadas e feitas como deve ser feito. Todas as pessoas, elas julgam todo mundo até o dia que elas sofreram a injustiça. A hora que elas sofreram a injustiça é que elas vão conhecer o valor.
de muitas coisas boas que a gente tem, mas que porque a gente acha que a gente é santo e que a gente vive num outro planeta e que a gente não é sujeito aos desmandos, às situações que tem nessa vida, que esses benefícios nunca serão para nós. Mas nós devemos ter cuidado, inclusive com crentes. Colômbia fechando igreja, prendendo padres, prendendo pastores, estava vivendo um avivamento há poucos dias. Nicarágua, tantos outros países que igrejas estão sendo fechadas. Aqui os crentes não querem vir para a igreja, não. Aqui os crentes não querem vir para a igreja, não querem congregar, não querem adorar, não querem glorificar. Muitos países estão perdendo as suas liberdades de culto. E a Bíblia diz que nos últimos dias essas coisas iriam acontecer. A perseguição iria aumentar. O mundo ele gira, irmãos, girar, uma coisa redonda. Aquilo que os apóstolos sofreram, aquilo que os primeiros crentes sofreram, nós não estamos livres de sofrer. Alguns irmãos estão sofrendo isso em outros países. E nós estamos vivendo o cristianismo balela, sem preocupação, dia que der, do jeito que der, da maneira que der. Você insiste com as pessoas, você ora pelas pessoas, você liga para as pessoas e elas estão vivendo uma vidinha à la vontade. Mas quando a perseguição chega, aí muitos gemem e choram. Só que a peneira passa, porque os verdadeiros permanecem. Ainda que o seu sangue seja derramado, ele sabe, aleluia, que vai ressurgir no corpo glorificado e vai viver para sempre com o Senhor. Aleluia. Então nós temos que entender: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tiver misericórdia. Versículo 14, eu termino aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Esse versículo resume algo muito interessante, irmãos. Tiago não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas Tiago está dizendo que quem tem fé produz boas obras. É tanto que ele cita aqui um texto: se o irmão ou a irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago está dizendo: se tem fé, é preciso ter obra. Se você crê que as coisas vão acontecer, você precisa fazê-las acontecer. Quando a multidão estava com fome, Jesus chama os discípulos e diz para eles: olha, a multidão está aí, nós temos que dar a eles de comer. Senhor, não tem como não. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas os discípulos diziam: não tem como. E Jesus pergunta: o que vocês têm aí no meio? Quem tem alguma coisa aí? E alguém aparece com 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Alimenta toda a multidão. Porque Jesus é o pão da vida. E o pão da vida não deixa ninguém com fome, nem espiritualmente e nem fisicamente. Jesus não ia permitir, meus queridos, que aquela população desmaiasse, morresse de fome pelo caminho. Mas Ele é o Deus da provisão. Aquele mesmo Deus que havia mandado maná lá no deserto, agora estava dando pão àquela população. E deixa eu dizer uma coisa para você: esse é o mesmo Deus que continua conosco, e há uma palavra dele liberada sobre nós: em meu nome fareis as obras que eu faço, e farás maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Se eu digo que Jesus cura, eu tenho que ter fé para orar para Jesus curar. Se eu digo que Jesus expulsa demônios, eu tenho que ter fé para expulsar demônios em nome de Jesus. Se eu digo que Jesus abre portas, eu tenho que ter fé para entrar pelas portas que Ele abre, para ser, aleluia, o instrumento dele para abrir portas para as outras pessoas. A fé tem que ser prática, a fé tem que ser exercitada, a nossa boca tem que se abrir em o nome de Jesus para que as coisas aconteçam. Aleluia.
Tiago vai dar aqui vários exemplos, como o de Abraão, que tinha fé, mas para provar que ele tinha fé, ele foi lá e sacrificou Isaac. Ele ofereceu Isaac e diz: eu e o meu filho vamos adorar e depois voltaremos. Deus tinha mandado ele sacrificar, mas ele diz: a gente vai adorar e depois a gente volta. Sabe por quê? Ele sabia que o Deus que manda sacrificar tem poder para ressuscitar. E o Deus que tinha dito que ia dar um filho e que ele seria pai de uma multidão de nação, não falha nas suas palavras. Aleluia. Se eu tenho uma palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso viver a palavra e eu preciso produzir os resultados que a palavra me capacita a produzir. Fica de pé comigo. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com a fé teórica, com a fé que não produz nada, que não faz nada. A graça de Deus comunicada ao nosso coração, ela capacita-nos para vivermos uma vida produtiva. Nossa vida precisa ser uma vida produtiva. A gente precisa olhar para nós, para a nossa vida, para o nosso cristianismo e produzir. Peraí, quais são os meus frutos? O que eu estou produzindo nessa vida? Quais são os resultados do trabalho que eu estou fazendo? Às vezes eu me vejo angustiado, como hoje, por exemplo, essa semana, vou contar essa semana, no domingo, atrasado, alguém manda uma mensagem para mim, uma pessoa que falou comigo uma vez, me convidando para ir pregar numa cruzada evangelística. Eu mando uma mensagem: pastor, minha esposa está doente, fez uma cirurgia, não está conseguindo se levantar da cama. Eu trabalho como pedreiro, mas estou sem serviço, não estou conseguindo trabalhar, estou sem gás para cozinhar, estou sem condições de fazer o meu alimento. Às vezes eu pergunto para Deus: por que eu? Essa pessoa não pertence ao nosso ministério. Aliás, é de um ministério que uma certa vez alguém falou: olha, esse ministério tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não sabe o que faz com o dinheiro. E por que essa pessoa está aparecendo e tem que achar logo o meu número? Ela ainda diz: eu sei que eu não conheço o senhor, eu não tenho intimidade com o senhor, mas eu passando o dedo aqui no meu telefone aqui, foi o número que eu achei e entendi de ligar para o senhor. Deus está nos permitindo viver uma vida produtiva e nos provando, nos testando a cada dia para saber como nós vamos reagir, queridos. Aí pastores de alguns lugares ligam: pastor, eu estou precisando de um missionário aqui. Eu já disse isso para vocês: R$1.500, R$3.000. Gente, eu não tenho condições de fazer isso, mas vamos dar um jeito de ajudar vocês. Hoje eu estive ali no Templo Central protocolando um ofício de um pastor lá do norte de Minas. Falei: manda um ofício que eu vou lá e vou protocolar na secretaria lá. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, eles vão fazer, que eu não tenho condições. E eu fui lá hoje e protocolei esse ofício lá desse ministério, porque nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer alguma coisa. Se Deus está mandando para nós, é porque, queridos, Ele está nos dando a oportunidade de ter uma fé prática. Nós temos que crer, aleluia. E quem sabe é através de você que as águas vão abrir, quem sabe é através de você que os muros vão cair, quem sabe é através de você que os mesmos muros destruídos vão ser restaurados. Neemias era apenas um copeiro do rei, mas ele se deixou ser usado por Deus. Ele não era rei, ele não era autoridade, ele não tinha poder algum, era alguém que só levava um copo diante do rei, mas diz: minha cidade está destruída, meu povo está oprimido, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Quando eu falo de fé, eu estou dizendo para você: você precisa fazer alguma coisa, você precisa destruzar os seus braços. Essa fé que te torna imbatível, essa fé que te levanta, ela pode produzir grandes feitos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso para vocês: não para. Até comentei com o Jefferson aqui agora, porque nós conhecemos a pessoa. Eu disse para ele, a pessoa me liga: pastor, eu estou aqui precisando de um medicamento e tal, assim. Até conversei com a irmã Vera tarde: Vera, veja aí nos postos, aonde tem, não tem. Ela me ligou e disse: pastor, infelizmente não tem mesmo.
Mas as pessoas estão por aí precisando, clamando, aleluia, precisando de ajuda. A religiosidade, o farisaísmo tomou conta das igrejas, tomou conta dos pastores. Você muitas das vezes vê alguém num carro de 300 mil reais, mas chega alguém pedindo uma cesta básica e diz: não tem, não posso te dar. Já vimos aí de gente comprando apartamento de 3 milhões de reais, mas chega o irmão pedindo um medicamento, ele diz: não, a igreja não trabalha assim, a igreja não doa essas coisas. A ação social é uma coisa escondida. Que fé é essa? Que fé é essa? Onde as pessoas estão dizendo: traga o dinheiro, coloca o dinheiro diante do altar, a porta vai se abrir, o céu vai se abrir, e gente enriquecendo e comprando mansão nos Estados Unidos, comprando avião, comprando lancha, comprando barco. E quantos irmãos perecendo, sendo expulsos de sua casa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, comendo arroz puro, nem ovo mais as pessoas estão podendo comer, tendo uma refeição por dia. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. O impossível Deus vai fazer pelo nosso clamor, mas aquilo que é possível Ele já determinou pela sua palavra. Nós devemos estender a nossa mão. Quem tem 2 túnicas precisa dar outra túnica. Quem tem 2 sapatos precisa dar um sapato. Quem tem mais recursos precisa ajudar quem tem menos recursos. Essa é a chamada do cristianismo, uma fé prática e não teórica, uma fé que produz boas obras e não nega o seu próximo. O amor verdadeiro não é um sentimento, mas o amor verdadeiro é o cuidado, é o eu estou contigo, receba o meu abraço, receba o meu cuidado, vamos caminhar juntos, nós vamos chegar juntos, nós não vamos parar, nós não vamos deixar você para trás. Deus está chamando a igreja para um dinamismo neste último tempo. Se você pode, aleluia, levante a sua mão e diga: Deus pode contar comigo. Diga: Deus, eu estou aqui nesta noite e eu quero ser usado, eu quero ser usado por ti. Grita para o Senhor nesta noite: Deus, me faça a ter uma fé verdadeira, me faça a ter uma fé prática, me faça a ter uma fé que muda a circunstância, que muda a situação. Não uma fé paralítica, não uma fé que nada realiza, não uma fé apenas religiosa, mas uma fé verdadeira no nome daquele que tudo pode e que inclusive transforma a tua vida, que inclusive te enche, que inclusive te renova, que inclusive te dá dons espirituais, que inclusive faz de você uma pessoa diferente nessa noite. Começa a praticar a palavra, começa a viver a palavra, começa a amar mais o seu irmão, começa a viver uma fé prática nessa noite. Aleluia, eu oro por você nessa noite. Espírito Santo, onde há uma mão levantada, um coração que se abre, encha, 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 encha. Nós queremos uma igreja forte, nós queremos uma igreja diferente, nós queremos uma igreja que se importa, uma igreja que vive a tua palavra, uma igreja que realiza, meu Pai, aquilo que o Senhor determinou para ser realizado. Onde há uma boca que se abre agora, Espírito Santo, enche ela. Manifesta os dons de línguas agora, Espírito Santo. Manifesta o teu batismo agora, Espírito Santo. Manifesta o teu renovo agora, Espírito Santo. Você não vai voltar da maneira que você chegou. Preparei este dia, diz o Senhor, para renovar a tua mente, para fortalecer os teus braços, para fortalecer os teus pés, porque vou levantar esta última hora um povo diferente para fazer
a minha obra. Receba poder de Deus esta noite. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Acachari andaraba sure cantaramanai. Ih, cantaraba xere cantaramanai.